Foi bom, viu, Rafa, você ter me convidado, né, para a gente estar juntos aqui. E pelo que eu soube que você me falou hoje, vocês estão 7 anos estudando a palavra, pegaram desde o início de Gênesis 1, estão no livro de Salmos. Livro de Salmos. E começaram a também intercalar com o Novo Testamento, mas chegaram em Mateus 24 pararam. Eu não sei por que pararam, né? Mas me convidaram para pegar pelo menos Mateus 24 e 25, né? E alegria para mim, né, estar com vocês aqui, a gente poder juntos estudar a palavra. E na realidade, Mateus 24 e 25, eu não sei se foi por isso, mas são 2 capítulos, eu considero assim muito difíceis de interpretação, são muito difíceis de algumas definições, há muitas palavras que à primeira vista podem nos confundir e a gente precisa da graça do Senhor para realmente estudar. Mas uma coisa é fato, é que o Senhor tem na sua palavra algo muito simples para nós, que é vida, que vai nos ajudar, que vai nos encorajar. Independente da dificuldade dos 2 capítulos em termos de interpretação, o Senhor certamente tem uma mensagem para nós, né? Então o meu desejo aqui com vocês é de buscar essa palavra do Senhor, né? É de buscar saber o que Deus tem para nós nesses dias, né? Através de Mateus 24 e 25. E claro, né, Mateus 24 e 25, se nós pegarmos aí as escolas de interpretações, são várias, tem pelo menos 3 grandes escolas de interpretações, porque é uma mensagem profética, e nessa questão profética muitos irmãos têm interpretações diferentes, né? Naturalmente eu vou passar para vocês aquilo que eu entendo, a luz que eu alcancei até o momento. E como diz a palavra, né, a gente deve ser fiel àquilo que nós alcançamos, à luz que nós alcançamos, né? Nós temos que responder ao Senhor, em fidelidade ao Senhor, de acordo com aquilo que nós alcançamos, e nunca além daquilo que alcançamos, né? Então aquilo que eu alcancei, aquilo que eu entendi, eu também vou colocar aqui. Mas já de antemão, já digo que eu coloco de maneira totalmente aberta, né? Porque seria alguma coisa muito grave da minha parte chegar a ser aqui contundente com vocês e dizer de maneira dogmática que é assim. Porque de fato, como Paulo mesmo diz, nós vemos em parte. E assim como em várias coisas da minha vida eu tinha um posicionamento, e com o passar do tempo e com a maturidade no Senhor, com os anos que passaram de conhecer o Senhor, de conhecer a palavra e ter comunhão com outros irmãos mais maduros, eu mudei o meu posicionamento. Assim também pode acontecer com o meu posicionamento em termos da palavra profética e da sua interpretação, né? Então não me interessa muito saber exatamente qual é a escola que está mais certa de interpretação. Não me interessa também muito saber se irmão A ou B tem tal ou qual interpretação. Mas o que me interessa na palavra profética é atender o desejo do Senhor, né? Que a palavra profética possa ganhar meu coração, e assim ganhar o coração dos irmãos, para um fato glorioso que nós aguardamos, que é a vinda do nosso Senhor, né? Então esse é o que eu quero, né? É amar a vinda do Senhor Jesus, e ser despertado para a volta do Senhor, e não me ficar tentando entender ou discutir opiniões a respeito. Embora na minha mente, no meu coração, eu tenho um posicionamento que ainda também é aberto. Se a luz do Senhor vier e eu puder ver um pouco mais e tiver que corrigir o meu posicionamento de entendimento, com toda tranquilidade, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque, de maneira muito triste na história da igreja, há várias divisões no corpo de Cristo, provocadas pela questão escatológica, né? Entendimento, né?
E de fato, irmãos, o que nos une, o que nos torna um, não é a doutrina, ainda que seja a sã doutrina, mas não tem a sã doutrina. Né? O que nos torna um é o Senhor. E nós nos reunimos no nome do Senhor, não é porque pensamos de maneira igual, de maneira concorde em todas as coisas, mas porque amamos o Senhor. E aqueles aos quais o Senhor recebeu, a palavra diz também que nós devemos receber. Né? Independente do posicionamento que ele tenha a respeito de qualquer doutrina, de qualquer situação, a não ser aqueles fundamentos, né? Um deles é que Jesus Cristo é o fundamento. Esse nós não podemos abrir mão, né? Se alguém não tem Jesus como fundamento, então isso não é admissível, né, em termos de ter comunhão. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. Mas aquele que tem o Filho, né, tem o Pai, e assim aquele que tem o Filho também deve ter a nossa comunhão aberta e estendida. Independente da linha de interpretação, do posicionamento dele, o que ele acha da volta de Jesus, se ele acha que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação ou depois, ou se vai ser um arrebatamento parcial, vai ser em 2 etapas, ou se até mesmo alguns não acham que tem milênio, não existe o reino, isso é algo figurativo. Isso não é o ponto, né, da nossa unidade. Né? A nossa unidade é em Jesus Cristo. Então esse é um ponto que eu gostaria, né, de colocar, né, logo de cara para a gente poder prosseguir. E por que a gente deve estudar a palavra profética? Né? Nós vamos estudar Mateus 24 e 25, que aqui alguns irmãos costumam chamar que esse é o pequeno apocalipse, né, dado pelo Senhor. Porque de fato, né, o Senhor coloca condensado aqui todas as coisas que aconteceriam desde que ele seria assunto aos céus até a sua volta. O Senhor dá como um grande resumo, o Senhor dá uma sinopse, o Senhor enxuga as coisas, né, coloca condensadas, mas o Senhor diz. E é importante que nesse tempo que a gente estiver vendo aqui, estudando, meditando, né, nesses 2 capítulos, que a gente responda a uma pergunta: por que estudar a palavra profética? E mais ainda, por que nós devemos estudar Mateus 24 e 25, e nessa questão de que o Senhor está falando de coisas desde quando ele estaria, né, ausente, quando ele iria assunto aos céus, ele iria para a glória, até o momento de ele voltar. Nesse intervalo, ele vai dizer o que vai acontecer, e o que vai acontecer na história, vai acontecer com o povo de Israel, com as nações e principalmente com a igreja. E aqui o Senhor então dá muitas instruções para nós de como nós devemos viver nesse tempo presente, até a sua volta. Então, se nós vamos estudar, eu creio que a gente deveria estar buscando de todo o nosso coração compreender qual a vontade de Deus nesse tempo em que nós vivemos. Né? Nesse tempo de hoje, até a volta do Senhor, quais foram as instruções do Senhor? Também a gente vai olhar aqui e vai ver o seguinte: quais foram as advertências que o Senhor nos deixou? Né? O Senhor nos deu algumas instruções claras. Né? O Senhor volta para os discípulos e fala: olha, não vos enganeis, né? Não sejam enganados, olha, vigiai, orai. Então há algumas advertências, né, nessa palavra. Eu acho que essas advertências, as instruções do Senhor, devem estar muito claras para nós. Mas quando a gente vai estudar então a palavra profética, um dos primeiros pontos, eu queria compartilhar um verso que está em 2 Pedro 1,19. E ali Pedro, pelo Espírito do Senhor, ele vai nos conduzir nesse enfoque. Por que a gente deve ter a palavra profética no nosso coração? Por que nós devemos compreender a palavra profética? Qual é o objetivo, né, de estudar a palavra profética? Alguns têm estudado de maneira muito curiosa, né, simplesmente por curiosidade, e por saber todas as coisas. E se você pergunta para alguns, eles sabem dizer, e é às vezes até bastante dogmático, em toda uma sequência de eventos, né? Ele sabe tudo a respeito do anticristo, tudo a respeito de Gog e Magog, tudo a respeito de Armagedon.
Mas aí eu quero saber o seguinte: você ama muito do Senhor? Tá bom, ótimo você saber isso. Mas o mais importante, né, que nós devemos estar focados é compreender a palavra para amar a volta do Senhor. Né? E olha o que Pedro diz. Ele diz assim: olha, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. E olha só o que ele vai dizer agora: e fazeis bem em atendê-la. A palavra profética é para nós atendermos. Não é para conhecermos de uma maneira só intelectual e de maneira que eu vá saber a sequência dos eventos, qual é a cronologia dos fatos, o que vem primeiro, o que vem depois, isso está certo, está errado, é aqui ou é ali. Mas não, em fazer bem em atendê-la. De que forma? Como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Isso é maravilhoso, né? A palavra profética, pelo Espírito de Deus, ela tem esta natureza de alumiar o nosso caminho, de nos servir de guia nesse tempo das trevas em que nós vivemos. A palavra profética é uma luz que está diante de nós, e se nós atendermos a essa palavra profética, nós seremos guiados com mais segurança naquilo que Deus propôs para nós. Nós compreenderemos qual é o propósito eterno de Deus em Cristo Jesus. Isso traz segurança para nós. No meio de tantas trevas, nós precisamos atender essa palavra profética, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. E olha só, até quando? Por algum momento não. Até que o dia clareie. Até que. Olha que impressionante essa palavrinha, né? Até que o dia clareie. E a estrela da alva nasça em vosso coração. Isso aqui é tremendo. Até que a estrela da alva nasça em vosso coração. Lembrando daquela palavra no Antigo Testamento, né, que diz que o caminho do justo, né, a vereda do justo, ela é como o quê? Vocês lembram dessa passagem? Isso, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Por quê? Esse caminho do justo é o caminho atendendo a palavra profética do Senhor, atendendo a palavra do Senhor. Então aquele caminho se torna, né, cada vez mais claro, até ser dia perfeito. E aqui está dizendo, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Eu acho que não há nenhuma dúvida para nós de quem é essa estrela da alva, né? É o nosso Senhor Jesus. Então, sabe, irmãos, se a gente não tem um coração desarmado e um coração desejoso de tocar na palavra profética, com esse desejo de atender aquela palavra que o Senhor nos der, a palavra que Ele já deu, de recebê-la dessa maneira, para que ela seja luz na nossa vida, para que a gente possa ganhar, né, clareza de Deus no nosso caminhar, vai ser perda de tempo. Nós podemos ficar cheios, né, de várias ideias, entendermos todas as coisas a respeito, né, da escatologia, mas não da palavra profética de Deus. E a palavra profética de Deus para nós é aquela palavra específica, aquela palavra viva. A palavra profética que Deus nos dá é o sopro do Espírito de Deus na sua palavra. Podemos dizer assim que é uma palavra rema, uma palavra viva. Não é só a palavra escrita, mas é uma palavra que o Espírito Santo tomou e avivou no nosso coração. Então é totalmente diferente.
de simplesmente estudarmos, sabermos, ficarmos com a curiosidade de saber o que é primeiro, o que é depois, como é que vai ser o anticristo, como é que vai, como é que não vai, como é que está Israel, como é que não está. Nós precisamos fazer isso, porque é um sinal para nós. Observar, né? E o Senhor advertiu os discípulos que eles deviam observar esses sinais que são dados. Mas o objetivo não são sinais, não é compreender os sinais. O objetivo é ter um caminhar na luz do Senhor, para que no final a estrela da alva nasça nos nossos corações. Isso significa que nós vamos ter mais do Senhor, nós vamos ganhar mais do Senhor. Isso vai nos conduzir. Então, irmãos, o desejo do nosso coração tem que ser estudar a palavra profética nesse aspecto, né? Então vamos pedir que o Senhor fale conosco, que o Senhor mesmo nos leve a ver o que Ele tem aqui. Talvez muitas coisas nós não compreenderemos agora, mas também lá na frente pode ser que o Senhor abra o nosso entendimento, se assim Ele desejar. Mas se nós tivermos um coração desejoso de obedecer aquilo que o Senhor nos mostrar, então, fatalmente, né, o Senhor vai abrir para a gente aquilo que for necessário compreendermos para o Senhor ganhar o nosso coração, a gente vai compreender. E aquilo que você não compreender, fique tranquilo. Na hora que o Senhor desejar, Ele vai fazer você entender. Ou pode ser que só na glória um dia você vai entender, né? E como diz, né, Salomão lá em Eclesiastes, ele diz isso, que quem guardar o mandamento, lá ele diz assim, Eclesiastes 8, versículo 5, que quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. E o coração do sábio discernirá o tempo e o modo, né? Então, nesta questão, né, a gente precisa entender o tempo que nós estamos vivendo. Como é que hoje estamos, né? Qual é esse tempo que nós vivemos? E imagine só, Paulo já dizia, né, quando ele, por exemplo, foi escrever a Timóteo, ele falou que nos últimos dias seriam dias trabalhosos. Então ele chamou esses últimos dias. E nós estamos neles. João diz, essa já é a última hora. Né? Pedro, da mesma forma, vai falar assim. Então, qual é a nossa postura, né? Então a gente deve estudar, né, a palavra com esse desejo. Eu acho assim muito perigoso, sabe, irmãos, a forma que às vezes a gente pode estar estudando a palavra. Eu já passei por isso, então eu posso dizer com toda tranquilidade. Tem uma época na minha vida que havia uma mistura muito grande, né, no meu coração. Eu queria estudar ao mesmo tempo, tinha um amor ao Senhor, um desejo do arrebatamento, vivia naquele espírito do arrebatamento, mas ao mesmo tempo estava tão apegado também ao entendimento da sequência dos eventos, o que é primeiro, o que é depois, e ficava o tempo inteiro preocupado com isso, estudava aqui, conversava com um, e chegou um certo momento, então eu comecei a defender aquele ponto de vista, e era dogmático com quem eu conversava, e se o irmão ou a irmã não pensava como eu já ficava um pouquinho chateado. Poxa, não é assim, né? Estava cheio, né, de razão. Então hoje eu vejo assim, né, que o Senhor sabe todas as coisas, mas é quase que um caminho que não teve muito lucro nisso, né? Mas pela misericórdia do Senhor, a gente compreende, a gente volta para trás. Opa, não está certo esse caminho que eu estou indo. A questão deve ser outra, né? Então, muda-se o caminho. Né? Muda-se o caminho. E há um perigo nessa questão. Vamos lembrar aqui, por exemplo, da própria história do Senhor Jesus e na primeira vinda do Senhor. Muitos fatos que ocorreram na primeira vinda do Senhor vai estar acontecendo também agora, na volta do Senhor, na segunda vinda. Mas um fato que me chama muita atenção, quando você lê no Evangelho, né, de Mateus, por exemplo, quando o Senhor Jesus nasceu, aí aqueles sábios do Oriente, diz a palavra, eles viram
estrela. E eles foram seguir aquela estrela, procurando o Senhor. Eles sabiam que era o Cristo, o Messias. E só que chegaram lá em Jerusalém. E aí, onde está esse menino? Onde está, né? Perguntaram a Herodes. Herodes ficou assustado. E diz a palavra, ele e toda Jerusalém. Então eles reuniram todos os principais, lá diz os principais, escribas e sacerdotes. E ele perguntou, de onde virá o Cristo, o Messias? Ah, o Cristo virá de Belém, porque está escrito e tudo. Né? Belém, né? Não é de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá aquele que há de apacentar, o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Puxa vida! Os escribas e os sacerdotes já responderam assim a ponta ali, eles sabiam exatamente a interpretação da profecia. Sabiam a ponta da língua. Mas aonde eles ficaram? Eles ficaram lá em Jerusalém. Os magos não. Magos, né? A gente chama de magos, os sábios, né? Eles foram onde o Senhor estava. Eles tinham o coração e a revelação de Deus. Os escribas e sacerdotes, eles tinham entendimento da profecia. Eles sabiam onde seria que o Messias nasceria. Eles interpretaram bem. Tinham todo o entendimento desta verdade. Mas eles não usufruíram em nada desta verdade. Ou seja, eles não atenderam a palavra profética. Eles não discerniram o tempo e a hora que eles estavam vivendo. Porque era apenas, né, algo da letra, né, algo da mente, algo intelectual. Mas aqueles magos, eles tiveram a graça de Deus, né, viram aquele sinal, viram aquela estrela e foram obedecer. E foram indagar. E não desistiram, né, mas seguiram, perseveraram até encontrar o Senhor Jesus. E ali então encontraram e adoraram o Senhor. Aqueles que eram da lei, os escribas, os sacerdotes, e não eram qualquer sacerdote, eram os principais. E eles não viram, não creram e não foram e não atenderam. Mas tinham tudo certinho na mente deles, tudo. Interpretaram certíssimo aquela profecia. Então veja, irmãos, olha o perigo aqui. Esse é um exemplo para mim muito importante para nós, porque chama a nossa atenção, né, de que nós podemos lidar com a palavra profética, entendemos a palavra profética, mas não a atendemos, não a recebemos. Ela não produz nada na nossa vida. E não ganha o nosso coração. E não desperta o nosso coração para saber, de fato, a respeito do Senhor. Então, nesses dias, eu gostaria de fazer um apelo a mim mesmo, né? Eu tenho orado nesse sentido. E para nós aqui, o meu desejo, tinha falado com o Rafael, hoje é dia 5 de novembro, e até dia 17 de dezembro nós teremos 7 reuniões. Se assim o Senhor permitir, a ideia é seguirmos essas 7 reuniões, então nós vamos passar por Mateus 24 e 25. E eu gostaria então de fazer assim alguns blocos, né? A gente começasse a ver alguns blocos, né? Ir por blocos, não de verso a verso, para talvez a gente ganhe mais tempo por blocos. Então a gente vai ter 7 reuniões contando com essa de hoje, se assim o Senhor permitir. Mas o meu primeiro apelo que eu faria, né, para nós aqui, para quem está nos ouvindo também, nos vendo aqui, lesse, começasse a ler Mateus 24 e Mateus 25 com esse espírito, com o desejo de conhecer a palavra profética para atendê-la, com esse desejo de que a estrela da alva nasça no nosso coração.
de fazermos como aqueles sábios, né? Eles viram a estrela e foram, indagaram e foram até que encontraram e se prostraram diante do Senhor. Então esse deve ser o nosso desejo, né? Esse deve ser um desejo de todo o nosso coração. Eu queria que a gente então tivesse essa responsabilidade, né, uns com os outros aqui, porque eu acho que pode ser muito rico, né? A gente lendo em casa, eu vou estar aqui buscando compartilhar aquilo que eu entendo, aquilo que está no meu coração, mas também cada irmão poderá contribuir. E eu não sei se tem espaço aqui, Rafael, você pode orientar melhor, talvez até os irmãos que estão nos vendo, eles podem também mandar dúvidas, ou, né? Tem espaço. E aí eu vou ter a liberdade de quem estiver mandando as suas dúvidas, de responder ou não, mesmo sabendo, porque às vezes pode não ser o momento certo, ou às vezes se eu notar que aquela pergunta ela tem só um cunho de curiosidade, eu vou preferir não responder, né? Mas de modo geral eu vou fazer o meu melhor que eu puder diante do Senhor para tentar responder. E é muito bom, eu gosto muito de que as pessoas possam perguntar, porque através de uma dúvida de alguém há esclarecimento para aquela pessoa, mas também para os outros. Então, assim, pode encher a caixa ali de texto ali. O Marcelo, que é um irmão aqui que não está aparecendo aqui, mas ele está aqui na tela do micro e ele vai depois. Então, no final, eu já vou deixar alguns minutos aqui, para se alguém quiser colocar alguma coisa, o Marcelo vai ler e se a gente comenta. Só adicionando também, pede para os irmãos se logarem no site que eles conseguem colocar as dúvidas aqui. O Marcelo está informando o seguinte, que para escrever as dúvidas, você tem que logar, tem que fazer o login, né? Isso, tem que entrar. Isso. Já tem alguns irmãos. São pessoas cadastradas apenas isso, que podem fazer isso, está certo. Então é isso mesmo, né? Vamos prosseguir um pouquinho então, e eu queria ler os 2 primeiros versos de Mateus 24. Diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhes mostrar as construções do templo. E ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então, de uma maneira muito simples aqui, né? Lembrando aqui, vamos imaginar essa cena que o Senhor estava com seus discípulos lá no templo. O Senhor passava sempre lá, às vezes o Senhor ensinava ali no templo. E aí, quando o Senhor está se retirando ali com seus discípulos, então eles ficam entusiasmados com aquelas pedras, aquelas construções, que eram um grande orgulho, né, para o judeu, para quem era israelita. Era a segunda construção do templo, né? Era o templo restaurado, que o povo que saiu lá com Zorobabel, com Neemias, Esdras, depois Zorobabel, eles reedificaram aquele templo, e depois veio Herodes e também colocou mais coisas naquela construção, de tal forma que ficaram belíssimas, né, as construções. E ali entusiasmadas: Senhor, olha só. E o Senhor: olha, não ficará pedra sobre pedra. E saíram a caminho, né? Caminharam, atravessaram ali, subiram no Monte das Oliveiras, que fica de frente para o templo. E ali então, em particular, os seus discípulos, e se você ler em Marcos, você vai ver que os discípulos não foram todos. Foi em particular e 4 dos discípulos: Pedro, Tiago, João e André. Está dizendo lá em Marcos. Esses 4 perguntaram para o Senhor: Senhor, três coisas aqui nessa pergunta deles, né? Senhor, primeiro, olha, quando sucederão essas coisas? Que coisas? Está falando que não vai ficar pedra sobre pedra, e se você ler lá no capítulo 23, tem outras questões
E o Senhor diz, olha, Jerusalém, Jerusalém, né, que mata e apedreja aqueles que são enviados. Né? Quantas vezes eu quis te juntar, como a galinha junta os seus pintinhos, mas tu não quiseste. E depois o Senhor fala, olha, que ela voltaria a vê-lo, mas só naquele, quando ela fizesse o quê? Quando ela clamasse e dissesse, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então o Senhor já deu uma sentença, que Israel só o veria novamente naquela situação, quando ele clamasse, bendito que vem em nome do Senhor. Então os discípulos estavam perguntando, quando vão ser essas coisas? E qual o sinal da tua vinda? Segunda coisa. E da consumação do século. Então, vinda aqui é parúsia, né? Existem 3 palavras, né, no Novo Testamento que, de certa forma, foram traduzidas por vinda. Uma delas é parúsia, que aparece 24 vezes no Novo Testamento. E 17 vezes está relacionada ao Senhor, a vinda do Senhor. Nós vamos entender. Parúsia, né, significa presença, é a presença física, a vinda física, literal da pessoa. Paulo ele usa essa expressão, né, quando eu fui ter, né, com os filipenses, ele fala a vinda, né, de Tito, né, então a vinda é uma presença física real. Né. Tem outra palavra que é epifaneia, que na realidade essa palavra ela dá aquele sentido de o aparecimento do Senhor, é traduzido mais como aparecimento do Senhor. E Apocalipse, que é o livro de Apocalipse, que é revelação, é o desvelamento, né? Tirou o véu e agora está aí, está visto. Então essas 3 palavras estão associadas com a volta do Senhor. E essa específica aqui é parúsia, que a gente vai comentar um pouco mais na frente. Né? Então, todo o capítulo 24 e 25 agora é o Senhor respondendo a essas 3 indagações desses 4 dos seus discípulos, e em particular. E o Senhor então vai responder os seus discípulos, né? E o Senhor então revela todo o plano de Deus, né? Desde quando o Senhor seria assunto aos céus até quando ele voltasse. E é interessante, né, quando a gente trata dessa questão da vinda do Senhor, um ponto que eu acho que precisamos estabelecer, e eu vou falar isso não por nós que estamos aqui, eu tenho certeza que todos aqui na sala creem numa vinda real, literal do Senhor. Mas talvez alguém que nos ouça aqui pela internet, ou mesmo vai ouvir depois que ficou gravado, tenha essa dúvida, né? Mas a vinda do Senhor, ela não é algo simplesmente metafórico, não é a figura de linguagem, não é uma vinda espiritual do Senhor, assim como o Espírito Santo veio. Jesus falou, olha, eu vou e vou voltar, mas aí quando ele estava falando a João, no capítulo 14 de João, era a volta do Senhor através do Espírito Santo, né, que era o Paráclito, o Consolador. Mas quando o Senhor está falando da vinda aqui dele, a vinda do Filho do Homem, que ele vai falar algumas vezes, é uma vinda literal. As promessas de Deus, os pactos de Deus, todas as profecias do Antigo Testamento, mesmo Novo, vão se cumprir literalmente. E a vinda do Senhor é uma vinda física. É isso que parúsia, essa palavra parúsia, significa. Vamos ler 2 versos só para vocês entenderem. Né? 1 Coríntios 16, 17. Só para a gente ver o sentido dessa palavra. Não está associada à volta do Senhor, mas é a palavra usada. Olha como Paulo usa essa palavra. Né? 1 Coríntios 1 mesmo? 1 Coríntios 16, 17. O capítulo, o versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 17. Ele diz assim, alegro-me com a vinda de Estéfanas. Essa vinda aqui é a palavra parúsia. 2 Coríntios 7, 6 diz assim, eu vou andar mais rápido aqui para a gente ganhar no tempo, tá? 7, 6 diz assim, porém Deus que conforta os abatidos nos consolou com a chegada de Tito. Chegada aqui é parúsia, né? Vou pegar mais um verso apenas aqui.
2 Coríntios 10, 10. Olha só. Está dito aqui, as cartas com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra é desprezível. Paulo está comentando aqui o que as pessoas falavam a respeito dele. A presença dele, essa presença aqui é a parúzia dele. Então, quando a gente fala assim, qual é o sinal da tua vinda? Aqui é parúzia, é a vinda literal do Senhor. É a presença literal do Senhor. É a presença corpórea do Senhor. Aquele mesmo homem, 100% homem, que subiu e está à destra do Pai, ele virá novamente. Só porque é cheio de glória e majestade, mas ele virá literalmente. Olha só, é muito interessante no livro de Atos, capítulo 1, quando o Senhor é assunto aos céus. Olha o que está dito lá. Atos capítulo 1. Versículo 6. Vamos começar no versículo 6. Atos 1, verso 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino de Israel? Os discípulos sempre ainda com a mentalidade, fechada ainda, que o plano de Deus era só com Israel, está acabado, Jesus só atendia Israel, mesmo depois de ter visto o Senhor ressurreto, ainda a cabeça deles estava em Israel. Ainda que Deus fará isso, O Senhor vai cumprir todas as suas promessas a Israel. Israel é o povo eleito do Senhor, o povo terreno eleito. É como o Senhor falou para Abraão, Era aquela areia do mar, é a areia. Mas assim também como os filhos de Abraão eram as estrelas do céu, Um povo terreno, mas um povo celestial, O povo terreno, judeus, um povo celestial, a igreja. Mas aqui os discípulos estão perguntando: será esse o tempo que restaure o reino em Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempo ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Deixa eu parar um pouquinho aqui antes de continuar. Eu estou querendo mostrar uma coisa aqui na frente, mas vamos parar aqui um pouquinho. Quando a gente lê também aqui Mateus 24, você vai falar: olha, mas quanto ao dia, a hora, ninguém sabe, a não ser nem o Filho, e nem os anjos, mas o Pai que está no céu. Então, isso é algo da autoridade exclusiva do Pai. Então, se nós, ou quem está nos ouvindo, já tentou alguma vez decifrar aqui, quando é que Jesus vai voltar, não faça isso mais. Isso aqui é da autoridade exclusiva do Pai. Não cabe a nós. E Jesus está dizendo isso para os seus discípulos: não vos compete conhecer esses tempos ou as épocas, nesse aspecto. Sim, o Senhor quer que conheçamos a época que estamos vivendo, para termos um caminhar santo, um caminhar de acordo com a sua vontade, aguardando, apressando a sua volta, mas não para saber e dizer qual é a data. E é interessante que na história da igreja, muitos irmãos fiéis ao Senhor, mas deram uma grande escorregada nesta questão. Começaram a estudar a palavra profética e foram entendendo muitas coisas, ganhando muita luz, mas eles ficaram tão empolgados com aquela luz que eles receberam, que acharam que agora poderia fazer algumas analogias e marcar uma data para a volta do Senhor. E todos, não precisamos dizer, deram com a cara na parede. E recentemente eu achei até interessante, eu estava lendo a notícia no UOL da situação, do que aconteceu nos Estados Unidos com fugiu o nome da palavra, o vento que passa, como é que chama? Furacão. Puxa, me fugiu. Isso é a velhice já. Mas o furacão Sandy, aí lendo as notícias, aí tinha um comentário. Aí o comentário me chamou a atenção. A pessoa falando: olha, isso aí já é um sinal da volta do Senhor e tal. Para você saber mais, entre no site tal, e lá está marcada a data, porque a data da volta do Senhor é dia 20 de março de 2013. Poxa, que interessante, fiquei curioso para saber. Eu entrei lá. E aí no site
de irmãos em Cristo, né, e professam o nome do Senhor, mas o site inteiro é esse querido irmão buscando definir qual a data da volta do Senhor. Então ele defendeu, eu estava lendo algumas postagens no blog, que o Senhor viria dia 6 de junho. Só que o Senhor não veio. E aí os irmãos questionam, mas vem cá, se for que ia vir, não veio e tal. Ele começa então, escreve lá uma postagem lá, dizendo, olha, realmente eu estava errado, meus irmãos erraram, que eu deveria ser como os bereanos, deveriam ter me ajudado, teria visto onde eu errei e tal, mas e tal, por causa disso, por causa daquilo e tal, e escreveu outros blogs, marcou a data novamente, dia 20 ou 21 de março de 2013. E fazendo as analogias, quando foi que a arca de Noé, né, que estava lá, ela pousou no Monte da Ararat, então começa a fazer várias analogias, ainda que aquelas coisas são tipológicas, claro, são tipológicas, mas faz algumas analogias e define uma data. Irmãos, não vamos fazer isso. Né? Isso, me desculpe, esse irmão, pode ser até que um dia ele esteja me ouvindo, né? Mas é pura tolice. É sermos tolinhos. Será que Satanás, por exemplo, com toda inteligência que ele tem, muito mais que nós, ele não saberia fazer essas analogias e definir uma data? Aí fica vários irmãos perdendo tempo com essas questões, ao invés de buscar compreender a palavra simplesmente para recebê-la como a luz, como nós lemos aqui, que vai clareando até que a estrela da alva nasce no coração. Então o Senhor está falando para ele, olha, não compete vocês, é de autoridade exclusiva do Pai, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ou seja, olha, isso é exclusivo do Pai. Quanto a vocês, vão ser minhas testemunhas. Sejam cheios do Espírito e vão ser minhas testemunhas. Ditas essas palavras, é esse ponto aqui que eu gostaria de enfatizar. Então toda essa volta, porque caímos aqui no texto, mas ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Agora preste atenção no que vai acontecer aqui. Estou lendo Atos capítulo 1, versículo 10 agora. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como vistes subir. Olha que coisa maravilhosa. Ou seja, literalmente o Senhor vai voltar. Da mesma forma que o Senhor foi elevado aos céus, Ele vai voltar. Então essa é a afirmação das Escrituras, né, que nós podemos nos apegar. E é muito interessante, irmãos, olha só, para nós entendermos a parúzia do Senhor. Como que isso vai acontecer? Está dizendo aqui que o Senhor foi subindo à vista deles. Chegou nas nuvens e o que aconteceu? As nuvens o encobriu. O Senhor parou nas nuvens? Não. Nós sabemos e temos certeza de que o Senhor foi para o trono. Por quê? Porque Ele foi glorificado. E por que nós sabemos, temos certeza que Ele foi glorificado? Porque o Espírito Santo foi enviado. Quando o Senhor fosse, né, e fosse glorificado, então Ele enviaria o Espírito Santo. Ele fez isso. O Espírito do Senhor, o Pentecoste, é a prova maravilhosa de que o Senhor chegou ao trono e foi glorificado. Ele enviou o seu Espírito. E quando nós lemos, né, lá em Apocalipse, no capítulo 5, nós vamos entender, João, né, por revelação de Deus, ele teve aquela visão de novo, o que aconteceu depois que o Senhor, né, que as nuvens o encobriram. Eles não viram ali naquele momento. Mas alguns anos lá na frente, o Senhor dá uma visão para João. Ele vai entender o que aconteceu das nuvens até o trono.
ele vai ver o Senhor Jesus chegando lá no capítulo 5, né? Aquele livro que está lá, né? Que ninguém podia olhar, nem mesmo, né? Olhar para nem tocar, etc, né? E João começou a chorar. Aí alguém chegou para João: não chore, João, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir os seus seios. Ele viu, o Senhor ali está falando que ali era um cordeiro como tinha sido morto, né? Um cordeirinho, tinha acabado, né, de ser imolado, era o Senhor Jesus chegando na glória para tomar aquele livro, né? Livro da autoridade do Pai. Então o Senhor, ele foi à vista dos olhos dos discípulos até as nuvens. Aí no segundo estágio ele foi das nuvens até o trono. E como é que o Senhor vai voltar? Da mesma maneira. Vai vir do trono até as nuvens. E das nuvens ele vai colocar os pés de novo ali no Monte das Oliveiras. Só que ele vai voltar cheio de glória. Quando ele colocar o pé ali no Monte das Oliveiras, vai partir em dois, né? Pum! Vai correr um rio ali entre aquele monte, né? A glória do Senhor vai encher toda essa terra. E não vai precisar de ninguém perguntar: você conhece o Senhor? Porque todos saberão, porque diz a palavra, e a glória do Senhor encherá essa terra, né? O Senhor vai inaugurar o reino dele. Então a parúzia do Senhor é todo esse processo, desde a saída do Senhor do trono, vindo até as nuvens e pisando no Monte das Oliveiras. Então tem duas etapas aqui importantes. Assim como foi até as nuvens, foi aos olhos de todos, eles estavam vendo. Depois foi encoberto. E aconteceu algumas coisas ali após as nuvens, né? Assim também, algumas coisas estarão acontecendo do trono até o Senhor chegar nas nuvens, e que não será visível a todos. Mas depois, então, né, o Senhor virá, e aí vai ser visível. Aí vai acontecer aquilo que diz a palavra: todo olho verá, até quantos for traspassaram. Então tem essas duas etapas, né? E a parúzia, ela não é um ato definitivo, né? Aconteceu agora. Não. Tem uma trajetória ali. A saída do trono, vindo nas nuvens, e das nuvens até pisar no Monte das Oliveiras. E ali então tem a consumação do céu. Então o livro de Mateus, o Senhor Jesus vai falar o que vai acontecer nesse período em que ele foi elevado, ele está ausente aqui da terra, o que está acontecendo aqui. Mas também o que vai acontecer quando ele sair do trono e até chegar e colocar os seus pés novamente no Monte das Oliveiras. Então isso precisa estar assim muito claro, né? Porque às vezes nós podemos imaginar, e alguns podemos ficar na dúvida: não, mas será que vai ser tudo literal? Vai, sim. É assim que as Escrituras nos afirmam. Nós lemos apenas uma Escritura mostrando isso, mas tem várias, né? Depois, com o tempo, quando nós fomos caminhando no livro de Mateus, a gente vai abrindo mais algumas porções da palavra para ir confirmando essas questões. E antes de nós fecharmos, então, né, o que está contido aqui em Mateus 24 e 25? Quando a gente olhar assim por alto, o Senhor vai estar falando, né, do princípio das dores. O Senhor vai falar da grande tribulação no capítulo 24. Depois vai falar do sinal da sua vinda. Vai usar algumas parábolas, a parábola da figueira. E o Senhor vai nos exortar à vigilância. Vai falar da vinda do Filho do Homem. Depois o Senhor conta aquela outra parábola falando de um servo que ele falou assim no seu coração: o Senhor está demorando muito. Então ele passa a se embriagar e então a maltratar os seus conservos, ao invés de cuidar dos seus conservos. E o Senhor diz que vai vir uma hora que ele não sabe, ele vai acertar as contas com ele. Depois então o Senhor começa a contar algumas parábolas, né? A primeira delas ali no capítulo 25 é das virgens. Está relacionado à nossa situação hoje, o que vai acontecer conosco hoje. E depois, na sua volta, quando ele for inaugurar o reino, e ele vai estar aqui na terra reinando. Quem vai poder reinar com o Senhor ou não? Então o Senhor estabelece isso. Depois ele conta outra parábola, a parábola dos talentos.
E essa parábola fala da nossa atitude com relação a servir ao Senhor. Como é que nós devemos estar servindo o Senhor hoje? E o que é demandado de nós? Paulo diz que o que se requer do mordomo, né, ou outra tradução, do dispenseiro, é que ele seja encontrado fiel. Por isso lá em Mateus 25, nessa parábola, o Senhor está dizendo lá, tem 3 servos ali, ele usa essa figura de 3 servos, um que recebeu 5 talentos, outro que recebeu 2, outro que recebeu 1. O que recebeu 5 e 2, eles tiveram a atitude correta que o Senhor esperava, e o Senhor diz para eles: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, isso aqui é muito importante para nós. Esse tempo que a gente vive hoje, nos é requerido sermos fiéis na pequena coisa. Nós, na realidade, estamos sendo treinados pelo Senhor para assumir algo muito grande no seu reino. Esse é o desejo do Senhor. Mas aquele servo que foi mau e negligente, o Senhor também dá uma advertência para ele. O Senhor diz para ele: olha, você é um servo mau, negligente, né? Cumpria que você tivesse feito isso e aquilo, mas você não fez. Já que você diz que eu sou assim, essa é a visão que você tem, né, de mim. Eu estou usando as minhas palavras, parafraseando, tá, irmãos? Você diz, né, que eu sou duro, né, que eu colho onde não plantei. Essa era a visão daquele servo, né, de um senhor apenas, um senhor duro, né, um senhor inflexível. E ele viveu a vida dele naquela visão. E foi terrível para ele. Ao invés de ele viver naquela visão de que o Senhor era um Senhor de amor, de graça, de misericórdia, ele viveu com outra visão. E aí a vida dele foi mais ou menos como a vida de alguns legalistas, né? E a vida do legalista é aquela rigidez total, medo de tudo, e não produz nada. Produz só morte, só paralisia espiritual, etc, etc. Então o Senhor dá algumas advertências ali. E aqui o Senhor vai mostrar que o nosso comportamento hoje, ele determina o nosso futuro. E aí eu quero fazer um parênteses aqui, se o Senhor nos der a graça e a oportunidade, eu queria estabelecer alguns fundamentos como eu creio. Antes de novos céus e nova terra, né, existe o milênio. Eu creio plenamente, né, que o Senhor vai estabelecer um reino aqui. E eu creio que ele é literal. E o Senhor vai então permitir, e nós vamos ver isso nas parábolas e aqui no Mateus 24 e 25, com a ajuda do Senhor, o milênio ele é um prêmio para aqueles que foram fiéis ao Senhor nesse tempo de hoje. Então há uma diferença na palavra de Deus entre aquilo que é dádiva de Deus e aquilo que é galardão, aquilo que é recompensa. E na minha vida, irmãos, eu fiquei com muitas dificuldades por muitos anos por não compreender essas questões que são muito simples. Uma diferença muito simples que existe dádiva de Deus e existe recompensa de Deus. E muitos irmãos, por não saberem essas questões, eles ficam perdidos naquela questão: o crente pode perder a sua vida eterna. Não, o crente não perde. Está vendo esse versículo aqui, está dizendo que você perde. Não, mas eu estou vendo isso aqui dizendo que você não perde. E aí, é muito simples. Quando o Senhor abriu esse entendimento para mim de algo que era tão óbvio na palavra, mas que era tão óbvio eu não via, mas eu passei a ver a diferença entre graça de Deus, aquilo que é dádiva, né, e aquilo que é recompensa, né? Por exemplo, vou dar uma palhinha aqui que nas próximas a gente vai poder falar um pouco mais. Mas o Senhor diz, né, que aquele que crê tem a vida eterna, né? Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é um dom de Deus, né? Mediante a fé, né? Isso é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então a vida eterna é uma dádiva, é um dom. E Deus deu, Deus não vai tirar. Mas, por exemplo, estou me lembrando um verso aqui agora, né? Tem vários, mas diz lá, quando o Senhor está falando da igreja de Esmirna, em Apocalipse, né? Ser fiel até a morte, o que o Senhor vai dar?
dar-te-ei a coroa da vida. Presta atenção. Não é a vida, porque a vida, quem tem o filho tem a vida. Mas é a coroa da vida, é diferente. É reinar com o Senhor. Então existe uma diferença muito clara e nós precisamos entender isso. Então aqui em Mateus 24, 25, o Senhor fala isso nessas parábolas. O Senhor mostra que o nosso comportamento hoje, que a nossa vida hoje, ela define aquilo que está reservado para nós. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E aí a gente acha assim, né? Não, esse outro servo aqui que foi mau, ele não era um cristão, era servo do Senhor também. Ele não vai perder a vida, mas ele vai perder a glória de reinar com o Senhor. Então isso está muito claro. As virgens, da mesma forma, elas tinham 10 virgens, elas eram virgens, todas eram virgens, ou seja, é a linguagem do Novo Testamento para aqueles que são do Senhor. Mas tinham prudentes, 5 prudentes e 5 insensatas. E o destino das insensatas foi completamente diferente do destino daquelas que foram sábias, porque elas tinham reserva. Elas tinham uma reserva ali de azeite. E isso fala do que nós temos que ter hoje. Nós temos que ter uma vida de reserva. Porque quando vem a dificuldade, nós temos que ter uma reserva. Assim, financeiramente é assim, né? Para as coisas do Senhor também. Temos que ter uma reserva das coisas de Deus. Davi, ele estava lá no seu escondido, sozinho, buscando o Senhor e se alimentando do Senhor. E vinha ali as lutas e ele vencia. Ninguém sabia que ele venceu lá, aqueles animais ferozes lá, né? Ele lá no caladinho dele. Mas teve um dia que publicamente ele foi colocado para vencer um gigante. Aí ele não correu, porque ele já tinha uma vida oculta com Deus. Ele tinha reserva com o Senhor. Então, hoje, o Senhor está nos chamando para vivermos essa vida, assim como virgens prudentes, não como necias, não como as imprudentes, as insensatas. Então, irmãos, essa palavra profética é para a gente ter ela como luz. Entende a diferença? Não é para a gente ficar aqui. É antes da tribulação ou depois? O arrebatamento vai acontecer quando? Vai ter milênio? Não vai? Ainda que a gente precise compreender isso, deve buscar entender, mas isso não é o principal. Não é mesmo. A questão é que a palavra deve ser luz. E mais uma coisa, só para concluir, né? Já estamos bem adiantados no tempo, mas quando a gente fala da vinda do Senhor, às vezes na nossa mentalidade, talvez a mentalidade que a gente teve de muitos anos, e talvez, principalmente no meio evangélico, que foi ensinado assim, é como assim, Jesus tem um dia marcado para voltar. Jesus vai voltar naquele dia, ele já marcou a data de voltar. Eu queria dizer que a palavra de Deus não diz isso. Pelo contrário. É claro que o Pai, ele na sua exclusiva autoridade que pertence a ele sabe que dia que será. Assim como Deus, fala a palavra que Deus já nos conhecia antes da fundação do mundo. Olha, o mundo nem tinha sido feito, Deus já sabia que eu seria o Billy. E Deus já sabia quantos fios de cabeça eu teria e quando começaria a cair meus fios de cabelo. Eu sabia tudo isso. Então Deus sabe, na sua presciência, Deus já sabe qual vai ser o dia. Mas esse dia, na realidade, ele não está marcado. Quando é que Jesus vai voltar? Quando algumas coisas acontecerem. A primeira delas, ele é o noivo. A sua noiva tem que estar pronta. Se a sua noiva não estiver pronta, ele não pode voltar. E a palavra diz lá em Apocalipse: ora, o Espírito e a noiva dizem o quê? Bem, a noiva tem que estar desejando. Mas mais do que isso, se a gente ler lá em Apocalipse 19, ele está dizendo o seguinte, que é chegada às bodas, né? E que foi dado à noiva vestir-se de linho finíssimo. A esposa, a noiva. E é interessante que complementa lá dizendo: e o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Ou seja, o nosso viver hoje
vai contribuir para fazer aquela vestimenta que a noiva precisa, para se ataviar. A noiva está ataviada, está dizendo em Apocalipse, mas para ficar pronto aquele vestido, né, são os nossos atos de justiça hoje. Pedro vai dizer, né, em 2 Pedro, ele vai dizer que nós devemos, né, lá em 2 Pedro 3, versículo 12, vai dizer o seguinte, que nós devemos ser daqueles que vivem em santo procedimento e piedade, apressando, aguardando e apressando o dia de Deus. Apressando. Então tem uma responsabilidade em nós. Irmãos, hoje eu estou assim, sendo bastante apelativo, né? Fazendo um apelo. Nós precisamos estudar essa palavra profética com esse desejo, né? De apressar a volta do Senhor, de amar a volta do Senhor. É tão maravilhosa assim a promessa do Senhor. Paulo, ele diz, né, que se amarmos a volta do Senhor, a gente teria uma coroa. A coroa da justiça, Paulo fala que ela está reservada. Ele fala, está reservada a mim. E não somente a mim, ele diz, mas a todos que amam a volta do Senhor. Então, se nós amamos a volta do Senhor, isso já nos credencia a reinarmos com o Senhor. Mas se fizermos, meu Senhor demora, né? Como nós vamos ver aqui na parábola, aqui em Mateus 24, o Senhor está demorando, eu vou cuidar da minha vida, né? Aí a gente pode ser pego de surpresa. Mas se nós amarmos ao Senhor, né, a coroa da justiça está reservada para cada um de nós. Então, nesse tempo presente, né, vamos olhar para essa palavra e vermos o que o Senhor tem para nós. Então, o Senhor permitindo, irmãos, a gente vai passo a passo, eu vou tentar ir tratando assim em blocos, né? E nas próximas reuniões, então, a gente continua, né? Eu falei que ia dar um tempo, não sei se teve alguma não, né? Os comentários aqui foram só de cair a conexão. Tá bom. Mas eu peço, então, que a gente, para as próximas reuniões, a gente leia Mateus, né? Vai lendo, você vai lendo, vai meditando, né? E com certeza o Senhor vai ganhar o coração da gente em alguns pontos, né? Que a gente talvez precisa ser ganho pelo Senhor. Então esse é um tempo, né, de compreendermos a palavra do Senhor, de recebê-la como, né, uma candeia que vai, né, clareando mais e mais, e que a estrela da alva nasce no nosso coração, né, que a gente ganhe mais do Senhor. E é de muita responsabilidade esse tempo presente, porque esse tempo presente, ele define o nosso futuro. A nossa forma de estarmos hoje define se vamos reinar com o Senhor ou não. Define se nós vamos participar e receber o elogio do Senhor ou não. A palavra de Deus diz que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, não é só o bem, né? Receba o bem ou o mal que tiver feito por bem do povo. Vai haver um tribunal. Pedro diz que é necessário que o juízo de Deus comece pela casa do Senhor. Então primeiro é nós, depois vai ter das nações. O Senhor vai reunir a sua família, né? Nós vamos ver isso. Vai reunir a sua família. Ali só vai aparecer quem é salvo, quem tem a vida de Deus, quem é filho de Deus. Vai ser a reunião da família de Deus. E o Senhor então ali vai elogiar alguns e não vai elogiar outros. É como aquela parábola dos talentos. Olha, você fez muito bem. Olha, entra no gozo do teu Senhor. Olha, você foi negligente, servo mau, isso, aquilo. Tire aquilo que seria seu e dá para o que tem mais, né? A gente então lembra lá na igreja, olha, conserva o que tens, para que ninguém o quê? Tome a tua coroa. Coroa, reinar com o Senhor. Vai ter um período, né, de disciplina. Isso é uma palavra de alimento sólido, nem todas as vezes estão prontos para suportar, mas nós vamos estar falando, né? E o Senhor tenha
misericórdia de nós e aqueles mais novos na fé, né, para que compreendam. Então a gente vai devagar nessas coisas, né, mas a gente vai colocar algumas dessas coisas que são importantes para nós. Mas vai ver então esse período, né, durante o reino do Senhor, algumas pessoas não vão estar reinando, então elas vão estar fora desse reino. E nesse período, a palavra do Senhor nos diz que é um período de disciplina, mas depois todos estaremos com o Senhor, novos céus e nova terra, né? Porque a vida de Cristo, essa nunca pode nos ser tirada. Mas a glória de reinar com o Senhor é uma advertência, né? A gente pode ganhar ou perder. Ou, as palavras do Senhor, conserva o que tens, para que ninguém tome, né? Às vezes pode ser tirada de um e dada a outro. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor nos chama a todos, né, a sermos pessoas vencedoras. Agora, o triste é que, assim como aconteceu na primeira vinda de Jesus, eu creio, e a palavra nos dá orientações e nos esclarece a esse respeito, a mesma situação que aconteceu com o povo de Deus na vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus, parece que vai se repetir com o povo do Senhor, que agora é a igreja, na segunda vinda de Jesus. Lembram lá? Todos eram religiosos, aquela questão toda, mas havia apenas um pequeno remanescente que aguardava o Senhor. A gente vê lá Zacarias, Isabel, vê Ana, vê Simeão, vê alguns ali, né? Que aguardavam, anelavam pela vinda do Redentor de Israel. Assim também, parece que nesse tempo do fim, né, há um remanescente, porque o Senhor nunca vai ficar sem esse remanescente na história na Terra, né? Mas esse remanescente, então, é que vai estar nessa posição da noiva, né? Esse remanescente que vai estar clamando, ora vem, Senhor Jesus, né? Esse remanescente é que está aguardando o Senhor. É que o Senhor nos dê graça, né, de sermos esses remanescentes, né? Que o Senhor nos ajude. Ok, então é isso por hoje, e a gente, se eu permitir, então, na próxima segunda, a gente continua. Amém.